Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Que bom novamente estarmos juntos para compartilhar de palavras e ensinamentos de grande utilidade para termos um cotidiano mais alegre e próspero. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia. Veja no quadro Sou Feliz de hoje mais uma história real em que o protagonista conta em detalhes a importância do ensinamento da Seichonoye em sua vida. Aí melhorei bastante, estou fumando cada dia menos e agora espero fumar cada dia menos ainda. Passar a vida carregando o peso de mágoas e de culpas é a melhor maneira de se tornar uma pessoa infeliz. Vamos aprender hoje, na palestra com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, a importância do arrependimento e da reconciliação. Na verdade, cada um de nós só vai viver feliz se realmente estiver sempre reconciliado, perdoando as outras pessoas. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos o Palavras de Luz da Seichonoye. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem, proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Não dê chance não para o estresse, a depressão, a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Seichonoye, o presente mais positivo de todos, para você. Confira agora uma história que vai fazer você refletir. O ensinamento da Seichonoye está mais uma vez no centro de uma situação que teve final feliz. Não é à toa que este quadro se chama Sou Feliz, pois mostra a força espiritual que as pessoas adquirem ao participarem do movimento. Vamos ver? Na Seichonoye há 4 anos, eu conheci através de um preletor, o André, que me deu uma forma humana numa época que eu estava precisando, eu estava fumando demais. Ele fez uma forma humana de saúde, também deu para outras pessoas, na qual a gente foi se reunindo. Uma grande amiga minha também vem comigo, que é a Roberta. Aí melhorei bastante, estou fumando cada dia menos e agora espero fumar cada dia menos ainda. Venho todo domingo, compro os livros, faço o Shisokan todos os dias. Tinha uma vida muito intranquila, tinha problemas com os meus pais. Hoje eu estou com eles, estou casada, estou bem, estou super bem com os meus pais, com o meu marido, estou em harmonia total. Pior do que ter errado na vida é não perdoar a si mesmo e passar anos se martirizando pelos erros. Outro entrave muito sério é carregar rancores. Vamos aprender na palestra de agora sobre a importância do arrependimento e da reconciliação com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado. Que bom estar aqui novamente com vocês, nossos amigos e amigas que assistem o programa Seichonoye na TV. Seichonoye, que é o modo feliz de viver. E eu vou aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos amigos lá do Ciclo de Estudos da Educação da Vida do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Maria, de Porto Alegre, enfim. Grande abraço para vocês e que lindo trabalho que vocês estão fazendo pela educação do Brasil. Bem, falar sobre reconciliação. Hoje, usar o livro
Melhore o Seu Destino Orando pelos Antepassados, que é um livro, na verdade, que foi escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, que mostra a importância de nós reverenciarmos, amarmos e entendermos o quanto os nossos antepassados nos amam. Mas, dentro desse livro, há outros temas também interessantes, e um deles está aqui na página 159, que é arrependimento e reconciliação. Interessante, outro dia eu estava lendo numa revista, uma revista de grande circulação nacional, a respeito do perdão e do arrependimento. E não faz muito tempo que arrepender-se e pedir perdão faz parte do cotidiano das pessoas. Eu imaginei que já fazia muitos anos isso, não é? Mas, segundo a pesquisa levantada por essa revista, foi só a partir ali do século XVIII, XIX, quer dizer, 1900, 1800, mais ou menos, que, na verdade, se começou a pensar realmente no homem tomar a atitude de perdoar. Você vai falar, não, mas como? Sempre o homem tomou atitude. É que antes, na verdade, se você lembrar, aí vamos dizer, eu lembro minha avó, por exemplo, ela sempre dizia para mim que Deus é que perdoa, eu não posso fazer nada, Deus é que perdoa. Então nós sempre deixávamos o perdão por conta de Deus, não é? Eu vi muito isso da minha avó, das minhas tias-avós, que elas não podiam fazer nada. E às vezes precisava até de um intermediário, né? Um padre, um pastor, alguém que pudesse, então, fazer esta reconciliação, ou seja, ele servir de intermediário entre você e Deus, e então, assim, perdoar não só os pecados das pessoas, como se dizia antigamente, mas também perdoar e reconciliar uns aos outros. Mas a Seichonoye e as demais religiões acordaram para o fato de que, na verdade, cada um de nós só vai viver feliz se realmente estiver sempre reconciliado, perdoando as outras pessoas. Aliás, não é só a religião que fala isso, não é? A ciência já comprovou que quando você vive alegre, você vive feliz, você vive de bem com a vida, vamos dizer assim, você, então, até a sua saúde, na verdade, melhora, o seu ambiente familiar melhora. Outro dia também estava lendo numa revista que faz pesquisa de neurociência e dizia que o segredo de um casal feliz está no fato deles viverem rindo alegremente, contando até piadas um para o outro. E se um pisa na bola, se um dá uma escorregadinha, faz uma coisa que o outro não gosta, eles já conversam, já se reconciliam e já se perdoam. Interessante. Então, o segredo para a gente viver bem é, com certeza, a reconciliação e o perdão. E olha só, no final quase dessa palestra, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma oração juntos, tá bom? Você fica aí que nós vamos orar justamente a revelação divina da grande harmonia, que é justamente uma revelação na qual nos ensina que o primeiro ensinamento é realmente a reconciliação e o perdão. Eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho aqui do livro, então na página 159. O professor Masaharu Taniguchi, ele conta aqui um caso de uma pessoa, não é, que ela se envolveu numa briga com um irmão. Veja que situação, né? Ela estava grávida, esperando um bebê, uma senhora japonesa, de nome, deixa eu ler aqui, peraí, de nome Michio. E a senhora Michio estava grávida, como eu já tinha falado, e brigou com o irmão. O irmão ficou tão nervoso, foi em direção a ela foi dando passo para trás e caiu na escada. Acontece que ao cair na escada, ela sofreu nessa queda uma batida muito forte e perdeu o neném na barriga. Quer dizer, que coisa triste, abortou, não é? Foi um aborto que não foi provocado por ela, enfim, foi nessa circunstância. Bom, lógico, não dava outra, a senhora Michio começou a nutrir um grande ódio pelo irmão, pelo fato dele ter feito então aquela briga, e ela acusava ele, na verdade, de ter provocado então aquele aborto. Veja só, não é? O irmão, por sua vez, era uma pessoa bem-sucedida na época, ele conta aqui, não é? Na página 160, ele vai desenrolando aqui, né, essa história, e conta que o irmão era uma pessoa muito bem-sucedida, mas depois desse fato, ele começou a cair na vida, ou seja, o negócio não prosperou mais, tentou trabalho e não conseguia, ou seja, ele ficou numa situação tão difícil, que mesmo com esse ódio, com essa mágoa, a senhora Michio, então, ficou, assim, condoída, né, triste com a situação do irmão. Por quê? Porque essa situação que o irmão estava passando estava afetando toda a família, inclusive as próprias filhas, a educação das filhas. A senhora Michio, então, resolveu trazer uma das filhas do irmão dela para morar na casa. Essa menina, por sua vez, ela tinha vários problemas, chorava à noite e fazia até xixi na cama. Olha, com 13 anos de idade, essa criança fazia xixi na cama. Então, parem para pensar assim, o que a mágoa, o ódio, a tristeza não fazem, não é verdade?
Aliás, o professor Masaru Taniguchi ele até diz assim, que quando é uma representação, uma simbologia, né? Quando nós estamos magoados, né? A água, ou seja, com a vontade de chorar e não choramos, a gente represa essa água no corpo, pode gerar água, por exemplo, no pulmão, dentro do pulmão. Pode ser que, por exemplo, a pessoa perca o controle sobre a sua a urina e urine. Por quê? É uma representação, uma simbologia, né, que a mágoa pode causar esse tipo de distúrbio no corpo da pessoa. Então, essa menina, de 13 anos de idade, recebia essa vibração de ódio, de mágoa, de tristeza. O irmão também, por sua vez, recebia e a família entrou nesse processo terrível. Bom, interessante, não é? Aqui também eu vou fazer um outro parênteses. Mesmo odiando uma pessoa, veja como o ser humano é bom por natureza, é filho de Deus por natureza. Porque essa senhora, mesmo odiando o irmão, foi lá e trouxe a sobrinha para morar com ela. Não é um gesto interessante? Às vezes a gente pensa que o ser humano, e a gente vê notícias ruins na televisão, né? Acompanha esses noticiários, olha para um lado e para o outro, acha que o mundo está totalmente perdido, que só existe coisas negativas no mundo. Não é verdade. É que as coisas boas que estão acontecendo no mundo aí não são muito noticiadas, infelizmente. E também, olha, não vamos botar a culpa só na televisão não, viu? Sabe por quê? Porque quando as notícias boas aparecem na televisão, parece que as pessoas não dão tanta importância. Agora, quando aparece coisa ruim, hein? Nossa, enche de gente para ver, comenta isso 10, 20 vezes. Então, nós temos que pensar também nas nossas próprias atitudes mentais, né? Na nossa maneira de enxergar o mundo. Mas voltando, não é? O fato é que existem realmente muita coisa boa, existe muita coisa boa acontecendo no mundo. E a prova é que as pessoas são boas por natureza, são filhas de Deus por natureza. É o caso da senhora Michio, que foi lá e trouxe a sua sobrinha para morar com ela. Pois bem, quando ela trouxe a sobrinha, ouviu todo esse desenrolar, ela ouviu falar na Seichonoye lá no Japão. Na época, o professor Masaru Taniguchi, que foi o fundador da Seichonoye, o que iniciou a Seichonoye, estava fazendo uma oração, estava fazendo uma meditação, e durante a meditação essa senhora se sentiu tão bem, viu até inclusive uma luz, né, preencher e envolver todo o corpo dela, e a partir desse momento, inclusive, a sobrinha parou então de fazer xixi na cama, de urinar na cama. Ela ficou encantada com aquilo e foi lendo os livros da Seichonoye. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Olha só, tocada por essas palavras, então, a senhora, então, Michio, procurou o irmão dela. E aí ela chegou e foi lá, olha, eu vim aqui pedir perdão para você. Faz muitos anos, desde que aconteceu aquele incidente, que eu caí da escada e perdi minha neném, então eu venho culpando e odiando você. Aí ela cometeu assim uma pequena falha, eu vou explicar por quê. Ela chega para o irmão e diz assim, sabe por que você está fracassando na vida, que tudo deu errado? É porque a minha vibração de ódio está chegando até você, atrapalhou a sua vida. Muito bem intencionada, ela foi falar isso. O irmão, a princípio, falou, puxa, que bom, obrigado, mana, vamos, né? Se reconciliaram. Porém, depois que ela foi embora, o professor Masaru Taniguchi conta aqui, olha, ele ficou pensando assim, ó, quer dizer que todas aquelas desgraças foram causadas pelas vibrações mentais de rancor que minha irmã vinha emitindo contra mim? Ou seja, ela acabou provocando no próprio irmão a mágoa e o ódio. Aí ele se voltou contra a senhora Michio e começou a sentir ódio dessa senhora. E aí o professor Masaru Taniguchi faz uma consideração. Olha, na revelação divina da confissão, na Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, está escrito assim, olha, a confissão pode ser feita discretamente a um orientador religioso, pessoalmente ou por meio de carta, mas não há nenhuma eficácia em expor o pecado diante do público ou diante de uma de pessoas que vão fazer comentários maldosos. Então, se a gente tem alguma coisa que a gente você nutriu rancor por alguém, está magoado com alguém, não chega diretamente para essa pessoa e diga, eu fiquei com raiva de você, eu te prejudiquei. Não, vá lá, peça perdão a ela, né? Reconcilia, ou então vai lá, vamos ver o que aconteceu, vamos colocar isso na mesa, e aí pronto, você resolve a sua vida com essa pessoa. Na minha própria família aconteceu um caso interessante, o meu pai e o irmão dele ficaram muitos anos sem se ver, mas muitos anos. E eu fazia as orações, as meditações, e visualizava o dia em que os dois estariam de frente um para o outro, se reconciliando. Foi então que num Natal,
o meu tio apareceu em casa, do nada, sem inclusive ser convidado. Aliás, não estava convidado porque os dois estavam brigados, né? E ele foi recebido, meu pai com uma certa frieza, mas num determinado momento eles começaram a conversar. Tiveram um momento assim meio de braveza um com o outro, de você que é o culpado, não, você que é culpado. Mas um olhou para os olhos do outro e disse assim, olha, mano, esquece isso aí, vai. A gente se ama, lembra quando a gente era criança? Não sei se acho que baixou lá aquele sentimento de infância deles, orientados por Deus, eu tenho certeza. E eles começaram a recordar os momentos felizes que viveram juntos. Então, quando você está magoado com alguém e você não consegue romper aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor, tem um caminho que o professor Masaru Taniguchi nos ensina, que a Seichonoye nos ensina, que é justamente partir para a gratidão. É isso mesmo, você deve partir para agradecer. Ou seja, se você começar a pensar nas coisas boas que você viveu com aquela pessoa, bom, um momento bom foi esse, outro momento bom foi aquele, você começa a agradecer, o teu coração vai descongelando, porque a raiva, o ódio congela os sentimentos bons do ser humano. Não destrói, porque o ser humano é filho de Deus por natureza e os bons sentimentos estão dentro de você. Os maus sentimentos são como o gelo, que encobrem estes bons sentimentos. Mas o gelo, também quando o sol começa a bater, o gelo derrete. E o sol que faz derreter o gelo das suas tristezas é justamente o sol do amor, do agradecimento. Então você começa a agradecer, aquilo vai derretendo, derretendo, você vai ficando livre daquela mágoa, daquela tristeza. Agradeça, agradeça. Pegue os pontos bons, os pontos louváveis. Escreva, inclusive, num papel, escreva num caderno essas coisas boas, e aí você vai sentir que o seu coração vai ficar leve e você vai conseguir amar e se reconciliar com aquela pessoa. Foi assim, então, que aconteceu com o meu pai e o meu tio. Meu tio recentemente partiu para o mundo espiritual, faleceu, mas os dois estavam reconciliados. É a melhor coisa que existe na vida, é isso, não é verdade? Bom, vamos continuar a história dela aqui para ver o que aconteceu. Olha onde foi parar a dona Mitio. Ela, então, por sua vez, começa a receber essa carga, essa vibração de tristeza, de rancor e de mágoa do próprio irmão. Um dia ela recebe uma cesta com cogumelos, sabe, aquele, não sei se é fruto, o que é, mas enfim, um cogumelo. Só que no meio do cogumelo tinha um que não era comestível, era aquele cogumelo venenoso. Ela botou no prato, comeu aquilo, deu lá uma dor de barriga na mulher violenta. O marido, querendo ajudar, botou lá um laxante, um purgante, para ver se liberava, né, porque ela estava no estômago. Só que, olha a cabeça do povo, né, quer dizer, o marido dela achou que estava lá escrito, 2 gotinhas resolve o problema. Ele achou que para fazer efeito mais rápido, 10 eram melhores. Bom, 10 gotinhas de um laxante em vez de 2, você imagina o estrago que fez na dona Mitio. A coisa foi tão séria que ela foi parar no hospital. E aquele sentimento dela, né, de ter parado no hospital, ela não melhorava, lógico, estava com aquele sentimento, começou a pensar, imaginar coisas equivocadas. Será que o meu marido não exagerou na dose, não, porque ele queria me matar? Olha, né, assim que eu melhorar, eu me divorcio dele, pensou ela. Até que então, óbvio, né, o marido pegou, escreveu uma carta para o professor Masaru Taniguchi, pediu dele orações. O professor Masaru Taniguchi orientou, não, faça a oração do lado, né, da sua esposa, dizendo as palavras, você já é perfeita, já é maravilhosa, né, você já está curada, seu organismo é forte, é vital. Enfim, começou a falar palavras positivas para ela. Ela então percebeu o amor do marido, inclusive, né, após esse arrependimento, ela pediu perdão para o marido, obviamente, né, porque pensou até em divorciar-se do marido. Então, essa senhora nos ensina realmente que é muito melhor, é muito mais inteligente, inclusive, você viver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Vou ler mais um trechinho deste livro aqui, no qual está escrito assim, olha, se está arrependido de seus pecados, dos seus erros, sente-se com postura correta e mentalize a perfeição da imagem verdadeira. A imagem verdadeira é o mundo criado por Deus, não é? Então, mentalize a perfeição do mundo criado por Deus. Assim como a geada e o orvalho evaporam e desaparecem quando a luz do sol incide sobre eles, os pecados dos homens desaparecem quando surge a sabedoria divina. Olha só que coisa, que pensamento lindo, não é verdade? E essa questão, então, do arrependimento e da reconciliação, você pode até pensar assim, mas como é que eu sei que eu estou realmente perdoado daquilo que eu fiz de errado, e aí então eu vou partir por uma reconciliação?
Olha, o professor Masaru Taniguchi, a Seichonen ensina que você, ao não desejar mais cometer o mesmo erro, é porque você já foi perdoado, inclusive perdoado por si próprio, porque você pode receber o perdão das pessoas à sua volta, você pode receber o perdão de Deus, mas se você não se sente perdoado, muito provavelmente você vai voltar a cometer aquele erro. Então, sinta-se perdoado no seguinte sentido: não desejo cometer mais este erro e não sinto mais vontade de cometer aquele erro. E aí você vai estar realmente perdoado. A mágoa, o ódio de outra pessoa, se você deixou de sentir essa mágoa, esse ódio, aí você vai perceber rapidamente, não é verdade? E como a gente havia prometido para vocês, nós vamos então fazer uma oração agora. Na verdade, nós vamos ler a revelação divina da Grande Harmonia. E nós vamos então utilizar o livro A Verdade da Vida, volume 1. E nesse livro A Verdade da Vida, volume 1, nós temos então a revelação divina da Grande Harmonia. Vou ler aqui e eu vou sugerir para que vocês então façam o seguinte: fechem os olhos, serenem a sua mente e prestem bastante atenção nas palavras desta revelação divina. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Essa é uma parte apenas da revelação divina da Grande Harmonia, que está aqui presente neste livro A Verdade da Vida, volume 1. E ela continua nos ensinando que, mesmo que Deus queira se revelar, as nossas vibrações mentais de discórdia, de dissensão, impedem que a gente ouça aquilo, a orientação, na verdade, de Deus. E termina, né? Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Lindíssima, não é verdade? E eu vou recomendar que você procure esta revelação divina e leia todos os dias essa revelação divina com muita emoção, que eu tenho certeza que ela vai ser um grande norte na sua vida. E eu queria aqui deixar um grande abraço e convidar você a ser um mantenedor do nosso programa, mantenedor do programa da Seichonen na TV. É possível, Marcos? Lógico que é possível. Você pode ligar para 0800 770 2600, fazer com centenas, até hoje, milhares de pessoas que estão contribuindo para que o programa chegue cada vez mais longe, para que ele cubra todo o nosso Brasil. Então ligue para 0800 770 2600, torne-se um mantenedor do programa Seichonen na TV, ou ligue para a gente, deixe um recado, mande um alô, você pode também conversar a respeito de reuniões, enfim, entre em contato com a gente, que vai ser uma grande alegria conversar com você. E deixo aqui um grande abraço também no coração daqueles que já são nossos mantenedores, pessoas que acreditam no programa Seichonen na TV e acreditam que a palavra da Seichonen está realmente transformando os lares brasileiros. Para vocês, muito obrigado. Tem um convite muito especial para você. O Domingo da Seichonoye é um evento feito para a família com entrada franca e que leva a alegria a milhares de pessoas todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã. São centenas de locais espalhados pelo Brasil, onde o evento acontece e um deles pode ser bem pertinho aí da sua casa. Para saber os nossos endereços, acesse www.sni.org.br. Sinta bem de pertinho a mesma alegria que sentiu ao assistir o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. A saúde do corpo e uma vida próspera começam por manter uma mente sadia, sempre em sintonia com Deus. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Tchau, tchau.
coração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente, tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou.